Bom dia, meus amigos. Neste momento, com a ajuda de Deus, irei gravar mais um vídeo. E este vídeo, seu número é 43 e o nome: Você está bom de ser protestante. É o nome do meu vídeo. Você está bom de ser protestante. Vamos começar a história, né? Isso aconteceu comigo. Foi uma frase que um padre disse para mim: Você está bom de ser protestante. E eu botei aquela frase, aquela palavra que o padre falou no coração e terminou eu sendo um dia. Vamos começar a história, né? Bem, eu nasci em Santa Maria do Cambucá, no interior de Pernambuco, uma cidadezinha. Na época era município, não era nem cidade. 1946 foi o ano que eu nasci. Um ano após ter terminado a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, os interiores, especialmente de Pernambuco, nos sítios, meu Deus, era uma tristeza. Naquela época era uma pobreza muito grande. Às vezes era seca que passava 5 anos de seca lá nesse lugar que fica perto depois de Surubim. Santa Maria do Cambucá fica entre Surubim e Vertentes. De Recife para Santa Maria é 130 quilômetros. E justamente nessa época tão difícil, que não existia NPS, nas cidades mais desenvolvidas, grandes, ainda tinha algum benefício do governo, né? Por exemplo, em São Paulo, existia muito benefício, né? Como as pessoas que chegavam de outros países, imigrantes, eles tinham algum benefício do governo. Da cidade desenvolvida tinha algum benefício, tinha alguma coisa. Mas quem morava nos interiores, cidade mais afastada, como diz assim, se adoecesse, morria amigo, nem médico existia. Era difícil a situação. E nessa época Deus deu a graça do velhinho nascer. Digo velhinho porque Deus está dando a graça, Deus já vai completar. Esse próximo ano eu vou completar 80 anos. E pela graça de Deus, você que Deus está dando a graça de neste momento está ouvindo esse vídeo, né? Nesta manhã, nesta madrugada, qualquer momento que você esteja, se prepare, que você vai ouvir muito vídeo do velhinho oitentão. Já estou me preparando, faltam 3 meses. 4 meses para eu completar o oitentão. Mas estou considerando um oitentão, glória a Deus. Bem, voltando à época que eu nasci, era uma crise muito grande naquela época. E meu pai, ele foi um homem muito trabalhador, muito batalhador da vida. E minha mãe, lá nos interior, situação difícil. Meu pai chegou a trabalhar de pedreiro na construção da igreja católica lá de Santa Maria do Cambucá. Mas terminou a construção e crise difícil, ele veio aqui para... chamava o Sul.
sul do estado, né? Aqui pra região do Recife. E Deus deu a graça que ele descobriu Camaragibe. Deus trouxe ele pra cá, pra Camaragibe. Glória a Deus. Chegando aqui em Camaragibe, ele trabalhou na fábrica de Camaragibe, né? Essa fábrica de Camaragibe é um monumento histórico de Camaragibe, né? Foi essa fábrica de Camaragibe que meu pai trabalhou nela, que eu também trabalhei nesta fábrica. Mas a história... E meu pai trabalhando na fábrica de Camaragibe, as coisas melhorou um pouquinho para ele. Quando ele achou que serviço na fábrica, ele trouxe a família aqui para Camaragibe. Na época era município de São Lourenço da Mata. E meu pai arrumou uma casa na cidade, mas como era 8 filhos, a situação meio apertada ainda, trocou essa casa num sítio e moramos uma época no sítio e depois voltamos para a cidade de novo aqui em Camaragibe, né? Chegando em Camaragibe, irmão, chegando em Camaragibe, eu não tenho vergonha de dizer para vocês da internet, não tenho vergonha de dizer, viu? Eu já tinha 14 anos, já estava com 14 anos e precisou de entrar para a escola, né? 14 anos. Aí a gente não tinha documento nenhum. A professora foi que fez a relação que pelo nome do meu pai, colocou o nome dos filhos, todos eles, né? Disse a começar de mim, aí fez uma relação dos nomes e mandou pro cartório para registrar para entrar na escola, né? E assim aconteceu, né? Fomos registrados, já com 14 anos, quer dizer, até esses 14 anos, a gente não existia. Segundo a lei, né? Segundo Deus existia. Desde o ventre da nossa mãe a gente já existia, mas segundo a lei da terra não existia. E assim aconteceu. E logo que eu comecei estudando, fui para a escola, mas irmão, prezados amigos, sem nunca ter ido, entramos na escola, Deus sempre abençoou, irmão, que é onde eu, em toda a minha vida, eu sempre era o primeiro da classe. Nas escolas, sempre eu era o primeiro da classe. E Deus abençoou que logo, com pouco tempo, as professoras me chamaram e disseram, olha, ô seu Nino, você foi escolhido, um bom comportamento, para ir para a escola e na escola você vai fazer parte dos coroinha. Minha mãe já era lá na fita do coração de Jesus. E você vai ajudar o padre a celebrar a missa. Aí na escola ensinaram a gente, né? Naquela época a missa era em latim. E colocaram aquelas palavras em latim no caderno. A gente não sabia nem português, agora aprendeu latim. As palavras diziam assim, o pai dizia, peronia secular seculorum, aí nós já vem. Dorme o vobísculo, aí a gente vai, com o espírito tu. A missa nessa época era celebrada em latim. A missa toda, ninguém entendia nada. Só o sermão do padre. Quando ele ia fazer a sua sermão, ele decorava aquele sermão. E ali,
aquela meia hora daquele sermão era em português. Bem, e Deus abençoou que, mesmo na igreja católica, Deus abençoou muito a gente, viu, irmão? Deus abençoou, meus amados, prezados amigos. Deus abençoou a minha mãe, Deus abençoou a nós também, que a gente vinha do zero, lá do interior. Meu pai já tinha comprado uma casa, a gente vivia nessa casa, que ainda hoje existe essa casa ainda, né? Já faz quase 70 anos que é essa casa que meu pai comprou o terreno e construiu a casa. E comecei a ajudar o padre a celebrar a missa, até que aconteceu, irmão. Veja bem, eu já tinha quase 16 anos nessa época, mais de 15 anos mais ou menos, para 16, e nunca tinha lido a Bíblia. E um dia, eu trabalhando no supermercado, meu patrão, no dia do meu aniversário, ele me deu de presente um Novo Testamento. E eu comecei a ler aquele Novo Testamento, me animei muito, fiquei feliz. Em seguida adquiri uma Bíblia e comecei a ler a Bíblia e comecei a ler a Bíblia e fiquei maravilhado com a Bíblia, né, com a leitura da Bíblia. Logo não sei entender, eu lia o livro de Gênesis, lia Apocalipse e uma briga de Novo Testamento com o Velho Testamento e sem compreender as coisas que, como eu era o primeiro da classe, eu gostava de entender. Gostei muito da Bíblia e amei a Bíblia, amei o que estava escrito na Bíblia. E quando eu vi uma coisa, e como eu era pioneiro, fui o primeiro que nasci também, primogênito, na escola eu sempre era primeiro. E achava que a igreja católica estava positiva, certo? Eu queria ver tudo certo. Aí eu via na Bíblia, alguma coisa não dava certo, não deu jeito. A Bíblia fala que o sacerdote, para estar na frente, ele tem que ser casado. E como é que o padre não se casa? É solteiro, não casa. Aí ficou aquele martelando na minha mente, né? Aí vem que todos levaram a criança para batizar. Aí eu digo, mas como é que pode? Eu tenho que estar de acordo com a Bíblia. A Bíblia fala que todo aquele que crê será salvo. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Eu digo, mas vem cá, e uma criança, ela vai crer o quê? A criança crê, depois de crer, batizado. Será salvo. Jesus, quando foi batizado, não foi criança, foi adulto. Ele foi andando com seus pés. E o João Batista batizando, ele foi já batizar. Aí eu perguntei ao padre, seu padre, eu estou com uma dúvida aqui, padre. Eu não esqueci o nome do padre, eu não sei o nome do padre, eu esqueci o nome dele, ele era muito meu amigo. Eu disse para ele, padre, eu estou lendo a Bíblia agora e eu estou tendo uma certa dificuldade para compreender, para entender. Eu queria que você me explicasse. Porque a Bíblia fala que Jesus foi batizado adulto. E a Bíblia fala para nós pregar o Evangelho e as pessoas, após ouvir o Evangelho, crê no Evangelho e ser batizado. E por que batiza a criança? Aí ele fez, não, filho, é que durante os séculos os padres notaram que estavam morrendo muitas crianças e não ficava bom aquelas crianças morrer pagão e resolveram batizar as crianças. Bem, também, aquilo não ficou bem lá no meu coração, fiquei meio desgostoso com aquela pergunta. Aí depois eu perguntei novamente pro padre, ô padre, e por que
E por que os padres... Eu sempre que via alguma coisa eu perguntava, por que os padres não se casam? Os padres são solteiros, não casam. Não conta a história direito por que não se casa. Eu tinha alguma dúvida com uma pessoa que tinha dito para mim, lá da própria Igreja Católica, que os padres não casavam, era devido às finanças da Igreja Católica, né? De olho, porque o padre morria e a igreja tinha de ser responsável pela família, pelo filho do padre, pela esposa do padre, E a Igreja Católica tinha, por causa de interesse financeiro, é por isso que os padres não casaram. Aí eu perguntei ao padre para confirmar se era aquilo mesmo. Sabe o que o padre disse? Disse, você está fazendo muita pergunta. Ele já estava chateado. Você está sempre perguntando a ele as coisas. Que tanta pergunta. Você está bom de ser protestante. E isso já tinha acontecido, que é um dia de domingo, quando terminou a missa, as professoras da época eram Dona Derita, Dona Duquinha e Dona Conceição, as professoras aqui de Camaragibe. Algumas devem estar velhinhas ainda, outras já morreram, alguma está viva ainda. Essas três professoras. Quando terminou a missa no dia de domingo, na São Cristia, eu ainda com aqueles livros na mão, no dia de carnaval elas perguntaram para mim, Nino, você está animado para brincar o carnaval? Eu esperei naquela hora na São Cristina, o padre estava de um lado e dizia, não, ele não pode brincar carnaval não. Ele é um menino, é um São Cristão, ele já está na lista aí de ser seminarista, vai estudar para ser padre, e que história de brincar carnaval? Eu digo, não, mas eu não gosto não de carnaval, muito mal eu assisto. Eu disse, mas você é tão moço e não gosta de se divertir, aquilo doeu meu coração assim. Aí como os padres não disseram nada, e ele já tinha dito para mim que eu estava bom de ser protestante, aí eu nunca tinha ido, né, na igreja protestante. Naquela época só tinha aqui na minha cidade, era a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, e no Recife tinha a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existia também o Testemunho de Jeová. Eu sei o que... Eu visitei todas elas. Visitei todas elas e tive comunicações até com as Testemunhas de Jeová. Tive comunicação até com eles, né? Ainda frequentei um pouco a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Senhor falou comigo. Disse para mim que era farinha do mesmo saco. Eu estava saindo de uma porta que era a Igreja Católica e vinha para a Adventista, essas igrejas, era tudo uma coisa só. Estava saindo de uma porta e entrar na outra. Aí fiquei desgostoso. Fiquei muito desgostoso com aquilo ali, que Deus falou comigo. Deus falou comigo. E eu abandonei definitivamente a Igreja Romana. Até que um dia Deus preparou de me revelar a verdadeira graça de Deus. E o vídeo termina aqui, nessa explicação, por que não sou protestante. Por que você não vai ser protestante? Outro dia eu vou escrever um vídeo também de por que não sou protestante.
Sou um servo de Deus, crendo em Jesus Cristo e congrego na congregação cristã do Brasil. Deus seja louvado.